Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Como rende a renda fixa? Como a renda fixa rende? Pois é, resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar a vocês, e isso ajuda até para a gente entender como é que os CRIs, que os nossos fundos de papéis investem, rendem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos definir renda fixa. Renda fixa é um tipo de investimento que tem regras de rendimento definidas antes. Então você sabe que vai render. Então, isso diminui o risco, né? A renda variável a gente não sabe se vai ter lucro, se vai ter prejuízo, se vai ter rendimento, quanto vai render, a gente não sabe. Quanto a renda fixa, a gente sabe. Na hora de aplicar, o investidor já fica sabendo do prazo e as taxas de rendimentos ou o índice que será usado para valorização, para valorizar o dinheiro investido. Por exemplo, ele sabe que vai receber 2% ao ano ou quanto vai variar a inflação. É um negócio com rendimento mais previsível do que renda variável. É um investimento indicado, principalmente para quem tem perfil conservador. Renda fixa. Poupança. Poupança é um tipo de renda fixa, é a aplicação mais popular do Brasil, é fácil de aplicar, de sacar e não paga imposto de renda. É isento, ela tem suas regras de rendimentos. Um dia a gente pode fazer um vídeo específico para explicar o rendimento da poupança para vocês. E que nem não se encaixa no que eu vou estar explicando hoje. Agora a gente tem Tesouro Direto como renda fixa, que são títulos do governo, que são emitidos pelo próprio governo federal, e esses títulos estão pré-fixados e pós-fixados, que tem indexadores Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Vamos ver sobre isso. Temos os CDBs e os RDBs, que são exemplos de aplicações que rendem a renda fixa em títulos de bancos ou financeiros, no caso CDB para bancos e RDBs para financeiras. Lembrando que esses dois tipos de papéis têm imposto de renda e IOF, são dois tipos de impostos que são pagos nos rendimentos desses ativos. Então o rendimento bruto é um, o líquido é outro. E temos as debêntures e as notas promissórias, que são exemplos de aplicação em títulos de renda fixa de empresas. E temos LCIs e LCAs, que são empresas. A gente também empresta dinheiro para banco, assim como CDBs, para financeiras, porém esse financeiro ele é destinado ou para imóveis, para o setor imobiliário ou para o setor agrário, depende, LCI para o setor imobiliário e LCA para o setor agrário, agronegócios de modo geral, e eles são isentos de imposto de renda. Temos também CRIs e CRAs, que são também aplicações voltadas para o setor de imobiliário e o setor agrário, porém é para as empresas, que a gente investe em troca de uma taxa de juros, o rendimento do título, e também são isentos de imposto de renda. Então nós temos aí empréstimos que a gente pode fazer para o governo, para banco e para empresas e receber esse dinheiro de volta. Os indexadores, a rentabilidade ela varia de acordo com o investimento feito. Apesar do nome, não há sempre a garantia de uma renda fixa. Por quê? Porque depende de que você escolheu. O investimento pode ser dois tipos em relação ao seu rendimento. Pré-fixado, esse sim, é uma renda fixa, porque você pré-fixou qual é a taxa que você vai receber no momento exato que você fez o investimento. Ele vai render exatamente aquela taxa combinada, já acertada no momento da aplicação. E o pós-fixado, o dinheiro vai render de acordo com a variação de algum indicador, como inflação, ou CDI, ou a Selic, ou IGPM, IPCA. Não há um percentual garantido, mas você sabe que vai render, tá certo? Aí, como funcionam os rendimentos dos títulos pré-fixados? Daqui a pouco eu explico os pós-fixados. Os pré-fixados são até mais fáceis. Primeiro, vamos lá. Você pega um título pré-fixado que tem uma taxa de rendimento determinada. O CDB pré-fixado, com um rendimento de 10% ao ano por 3 meses. Vamos dizer que eu fiz esse rendimento. Fazer uma aplicação de R$1.000 feita no dia 1º de novembro de 2021, com vencimento 3 anos depois, 30 de outubro de 2024. Tranquilo até aí? Para saber o rendimento, eu tenho que fazer algumas conversões. Primeiro, eu tenho que pegar os 10% ao ano e converter para mensal. Ao converter 10% para mensal, vai dar 0,7974. A fórmula para utilizar isso é essa aqui, para quem quiser usar essa fórmula no Excel ou nas planilhas Google, funciona perfeitamente aí. Essa fórmula aí das aulas de matemática financeira de conversões de taxa. Então, converti
10% para mensal, deu 0,7974%. Isso aí é o rendimento mensal. E em novembro, a gente tem só 20 dias úteis. Então, eu vou converter agora essa taxa mensal para saber quanto vai render por dia. Então, eu tenho que usar a mesma fórmula, só que agora utilizando a conversão de taxa mensal para taxa diária, utilizando 20 dias úteis. Aí, converti, deu 0,0297. Então, significa que a cada dia esse meu capital de R$1.000 vai aumentar 0,027% em novembro. Então, no primeiro dia útil vai ser 1.000 mais 0,27, aí vai dar um novo capital, aí esse novo capital vai render mais 0,297 no próximo dia, vai gerar um novo capital, e esse novo capital vai gerar mais 0,027 no terceiro dia, e assim por diante, durante os 20 dias. Todo mês, os bancos precisam rever quantos dias úteis vão ter em dezembro. Aí vamos dizer que dezembro tem 19 dias úteis. Ele refaz a fórmula da taxa diária e coloca os rendimentos do mesmo jeito. E como são juros sobre juros, cada vez vai rendendo um pouquinho mais. Explicando agora como é que funcionam os pós-fixados. Os títulos pós-fixados são aqueles que têm uma taxa de rendimento indexada, determinadas por um indexador. Os mais comuns, os indexadores mais comuns são CDI, IPCA, Selic e IGPM. São os mais comuns, mas você pode ter o Índice Nacional da Construção Civil, o índice do Consumidor Geral, vários outros índices, mas os mais comuns, principalmente para aplicações e banco, são CDI, IPCA, Selic e IGPM. São os mais comuns. Eu quase não acho mais nada no IGPM hoje em dia, mas tinha um tempo atrás. Então vamos lá um exemplo, um CDB com rendimento, eu vou dar o exemplo primeiro de CDI, depois o exemplo usando o IPCA, para vocês entenderem como é que funciona. Um CDB com rendimento de 120% de CDI por 3 anos. Uma aplicação de R$1.000 feita de 1º de novembro até o vencimento dia 31/10/2024. A taxa CDI, hoje, em novembro, está 5,15% ao ano. Logo, 120% desse CDI vai dar 6,18% ao ano. Está escrito um errinho aí, mas tudo bem. 6,18% ao ano. Eu pego essa taxa anual de 6,18% ao ano, transformo ela para mensal, usando essa fórmula aí, dá 0,5010. Então, ela vai render por mês 0,5010, o 6,18% ao ano. Em novembro de 2021, a gente vai ter 20 dias úteis, convertendo essa taxa mensal para diária, vai dar 0,0166%. Então, a cada dia, o meu capital vai render 0,166% em novembro. Se, porventura, a taxa CDI tiver uma mudança no meio, esse cálculo é refeito. Vamos dizer que a reunião do Copom determina agora que a taxa vá para 6, na verdade a taxa já está 6,15, vai para 7,15. Refaço o cálculo novamente. Isso aqui é um exemplo didático, apenas para vocês, os números das taxas são superficiais, não são certos. Em novembro o CDI não está 5,15 e nem a inflação vai ser o exemplo que eu vou utilizar agora para vocês. Como é que faz o rendimento de um CDB, que é IPCA mais 5% ao ano por 3 anos? Uma aplicação também feita dia 1º de novembro, com vencimento dia 31 de outubro de 2024. Primeiro, a gente precisa saber qual foi o IPCA do mês anterior. Então, o IPCA de outubro foi 1%. Estou supondo, gente, eu não sei qual vai ser o IPCA de outubro, até porque eles demoram 5 a 6 dias úteis aí para poder informar o IPCA. Então, primeiro, a gente tem que converter a taxa prêmio. Qual é a taxa prêmio? Não é IPCA mais 5%? Então, a taxa prêmio é o que é acima do IPCA. Então, é mais 5%. Então, vamos converter a taxa prêmio de 5% para mensal. Transformando 5% para mensal, nessa fórmula aí, 0,4074 é a nossa taxa mensal. Agora, eu vou pegar o IPCA do mês de outubro e somar com o prêmio. Então, o prêmio mensal ficou 0,4074 mais 1% de IPCA. Então, ao mês, esse meu CDB, nesse mês, porque o IPCA de outubro foi 1%, nesse mês de novembro ele vai render 1,4074. Aí eu pego esse 1,4074
e converto para a taxa diária, vai dar 0,0467%. Então, a cada dia útil durante novembro, o meu capital vai render 0,0467. Já para dezembro, a gente tem que pegar o IPCA que vai ser de novembro para calcular o rendimento. E assim vai. Às vezes, aliás, a maioria das vezes, o IPCA não sai no dia 1º. Então, ele mais ou menos do dia 15 de outubro ao dia 15 de novembro, usa o IPCA de setembro. Do dia 15 de novembro a 14 de dezembro, usa o IPCA de outubro. Do dia 15 de novembro ao dia 14 de dezembro, usa e assim por diante. Vai ser sempre, começa a utilizar a partir do dia 15 e usa o IPCA do mês anterior. Não é bem do jeito que eu botei aqui do dia 1º. Mas isso depende também de título para título, tá? Isso que eu estou falando é um padrão, mas não é uma regra que todos têm que começar no dia 15. Mas é um padrão, tem uns que começam no dia 10, e assim, eu utilizando, porque a informação de IPCA do mês anterior, ela não vem exatamente no primeiro dia do mês. Pessoal, essa é a explicação de como a renda fixa rende para vocês. Muito obrigado a todos, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.